Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Algo bom vai te acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Tem mais alguém na parada lá esperando? Acho que não, né? Onde é que veio isso mesmo, cara? Muito bem, muito bom dia, bonitões. Estão me ouvindo bem aí? Agora que a Bianca já chegou, a gente pode começar, né? Somos em 18 já. Titio está com muitas saudades de vocês, cada vez mais, viu? Luca chegou também. Seja bem-vindo, Luca, Adrian. Muito bom. Beleza pura. Tamo junto. Qualquer coisa, pode abrir seu som, tá? Para falar comigo, tá beleza? Qualquer coisa. Só me sinaliza aí que vocês estão me ouvindo. Tá tudo tranquilo, né? Beleza? Então vamos embora. Então vamos pegar esse trem aí. Pegar esse boi pelo rabo. Olha só, criançada, é o seguinte. Antes desse transtorno que a gente teve, esse pequeno transtorno, que eu me lembre, né, a gente tinha terminado de conversar com vocês sobre bens fungíveis e bens infungíveis. Né? Ficou faltando bens divisíveis e divisíveis, a não ser que eu esteja enganado. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? e vamos ver se a gente consegue conversar de boa sobre isso. Né? Ora, essa aí é a minha tela, aqui, não é? Então, para essa brincadeira, ou barbaridade, para essa brincadeira, está aqui, ó, não é? Bens reciprocamente considerados é a última coisa que a gente vai falar. Se não me engano, é essa janela aqui. A gente estava por aqui, não é? Bens fungíveis, infungíveis, consumíveis e inconsumíveis. Que eu me lembro, a gente fez essa tela na aula passada, só o que a gente não colocou para vocês foi a própria tela. Não é? Mas conversamos sobre tudo isso aí e, sobretudo, o que a gente tentou foi exemplificar com vocês, né, a importância dessas classificações dos bens. Então, a gente falou, por exemplo, que no caso de um bem fungível, né, ele poderia ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade, e por isso, por exemplo, que no simples empréstimo desse bem, né, caracterizava-se o mútuo e se transferia a propriedade do bem. Foi isso que a gente disse. Né? Já se o bem fosse infungível, né, não se transmitia a propriedade pelo empréstimo, porque esse bem não pode ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. Então, tudo que a gente quer nessa aula sobre bens mesmo é te advertir sobre como é que a natureza do bem, não é, acaba interferindo na regulamentação normativa desse bem.
para a aula de hoje, não é? Então, vejam bem aqui, se você reparar, não é? A gente foi até o artigo 86 na parte, no que toca a nossa matéria mesmo, né? As outras coisas foram exemplificações. Então, para a aula de hoje, a gente começa por aqui, em bens divisíveis e bens indivisíveis, artigo 87. Isis, seja bem-vinda. Isis chegou, seja bem-vinda, Isis. Estamos começando agora. E, portanto, dá uma olhadinha aqui nessa tela do artigo 87, por favor. Diz o artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Esses são os chamados bens divisíveis. Ou seja, eu posso fracionar o bem em quantas partes eu quiser e ele ainda assim mantém a sua mesma natureza, a sua mesma substância. Ainda mais, né? Isso na divisibilidade por natureza, porque também existe a divisibilidade e a indivisibilidade econômica e por conta da vontade, né? Por conta da vontade das pessoas e também por conta da vontade do legislador. Eu já vou te explicar sobre isso. Se eu tomo um pedaço de giz, por exemplo, e quebro ele ao meio, eu tenho 2 pedaços de giz e cada um desses pedaços conserva o seu mesmo valor, não é? Proporcionalmente ao mesmo valor, conserva a sua mesma natureza, a sua mesma utilidade. Agora, naturalmente, se eu pegar um cavalo, é? Para uso, eu não posso fracionar esse cavalo naturalmente. Não é um cavalo de uso, eu não posso cortá-lo ao meio, porque ele perde a sua natureza. Então, o cavalo é, por sua natureza, um bem indivisível. Tá beleza? É isso. Não é? Muito simplesmente é isso. E aí vai dizer o artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Muito bem. Ora, a lei pode tratar determinado bem como indivisível. Ela faz isso no caso da herança, por exemplo, depois a gente vai te explicar. Não é? Ou a vontade das pessoas pode tornar esse bem indivisível. Dá uma olhadinha. Não é? Então, a gente vai dizer em indivisibilidade por natureza. Não é? Quando eu não posso fracionar o bem sem alterar a sua substância, a sua destinação econômica e social, indivisibilidade pela vontade das partes ou indivisibilidade por força da lei. Tá beleza? Dá uma olhadinha aqui a esse propósito no artigo 1320, que eu já deixei separado aqui para os senhores. Olha só. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Muito bem. Então, se eu e minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, né? Se eu e minhas irmãs compramos uma fazenda lá em sociedade, não é? Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a fazenda, por sua natureza, é divisível. Não é? Então, qual que é a questão? A qualquer tempo, qualquer um de nós pode ir lá e exigir a divisão da coisa. Não, eu quero que seja dividida essa coisa, não é? E cada um condômino vai arcar com as suas despesas proporcionalmente com as despesas da divisão. É isso. Não é? A gente tem que, então, chamar um agrimensor, medir a terra, fazer as cercas, e cada um condômino vai participar com 1/4 dessas despesas, porque a fazenda é divisível. Agora, você imagine, por exemplo, se eu e minhas irmãs recebemos uma casa por herança, não é? Aí a gente tem só a casa. A casa é naturalmente divisível e indivisível. Não dá para um cara morar num quarto, o outro morar na cozinha, não é? E o outro ficar com a sala e o banheiro. Não tem como. Então, sendo bem indivisível, a solução legal será outra, não é? Dá uma olhadinha. Parágrafo 1º do 1320. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Veja a divisibilidade ou indivisibilidade aí por força da vontade das pessoas. Tá? Então, a gente tem uma fazenda lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? E as minhas irmãs querem que eu vá tomar conta da fazenda, vá cuidar da fazenda lá. Beleza. Você pode vir aqui cuidar, Lucas? Olha, dá para ir, não é? Mas eu vou ter que deixar tudo aqui. Então, eu só vou
se a gente chegar num acordo de que por 5 anos ninguém pode dividir. Porque senão eu chego aí, estou administrando, e aí vocês querem fazer a divisão e eu fico na mão. Pode fazer isso? Pode. Não é? Então, essa fazenda que é naturalmente divisível será tratada como indivisível por força dessa convenção entre os condôminos. Não é? Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos em divisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Veja outro caso de indivisão voluntária, de indivisibilidade voluntária. Quem doa ou em vida ou através de testamento pode estabelecer que a coisa fique indivisível. Então, o meu pai, não é? Antes de morrer, vai lá e faz um testamento. Ele quer que os filhos aprendam a conviver, aprendam a trabalhar juntos. Ele vai lá e doa a fazenda, né? A fazenda dos meus filhos, mas eu quero que essa fazenda fique indivisível, né? Por 5 anos. Até pelo prazo de 5 anos, né? Pode ser menos, só não pode ser mais, ele pode estabelecer isso. É isso, tá bom? Depois, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: a requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Então, né, ainda no caso da divisibilidade voluntária, a lei vai esclarecer aqui que, né, havendo razão justa e tal, o juiz pode fazer a divisão, pode autorizar a divisão da coisa. Né? Então, eu acordo com as minhas irmãs esse prazo de 5 anos de indivisão da fazenda, né? Mas aí começo a lesar as minhas irmãs patrimonialmente, começo a roubar delas e tal. Então, qualquer uma irmã minha, né, se não quiser me destituir, vai lá poder dizer: não, eu preciso da parte da fazenda, eu não quero mais que o Lucas administre a minha parte, pronto. Tá beleza? Né? Mas aí tem que ser graves razões, é óbvio. Né? A Sandra chegando. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Aí o artigo 1321, para você ter uma ideia da diferença de tratamento, vai dizer assim: aplicam-se a divisão do condomínio no que couber as regras de partilha de herança. E o 1322 diz, olha só, quando a coisa for indivisível e os consortes são as pessoas que estão juntas, né? Podem ser os cônjuges, podem ser as pessoas, os herdeiros, né? As pessoas que receberam a propriedade em conjunto. E os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e não as havendo o de quinhão maior. Olha só que interessante, isso acontece muito quando um casal se separa, né? O casal vai lá, conquista a sua primeira casa. Beleza, então a casa é deles. Muito bem. Aí vão se separar. Qual que é a solução esperada? Pô, tem que morar junto? Tem que ficar morando junto porque só os dois não podem pagar aluguel? Né? Existem uma série de soluções, mas nesse caso aqui, né, se o marido não puder pagar a metade da esposa e nem a esposa puder pagar a metade do marido, qual é a solução? Né? Se um deles quiser, ele pode exigir a venda da coisa. Exigir a venda da coisa, tanto por tanto, né, o condômino terá preferência. Quer dizer, nesse caso, se a mulher quiser exigir a venda, né, o marido tem a preferência. Tanto por tanto. Tanto por tanto significa o seguinte: se eu vou lá e ofereço 200 mil reais na casa à vista, o marido tem que oferecer os mesmos 200 mil à vista, não pode ser 200 mil parcelado. É isso. Bom, aí ele exerce a sua preferência. Então, o preço da casa é 200 mil à vista, beleza, ele tem que pagar só 100 mil para a mulher e pode ficar com a casa, porque os 100 mil outros são deles, naturalmente. Né? Mas essa preferência é tanto por tanto, será sempre tanto por tanto. Não dá para ser uma preferência né, exercida com a lesão do outro consorte. Tá beleza? Muito bem. E assim é que se dá a questão da divisibilidade, né? Olha só o que a divisibilidade me permite. Deixa eu voltar um pouquinho para a reunião para a gente conversar um pouco. Stop share, né? Beleza. Ora,
o que a divisibilidade nos permite? A divisibilidade faz com que um bem único, pensa só, um bem único, ele possa ser tratado como diversos bens. Né? É isso, basicamente. É dizer assim, não, porque a natureza desse bem não fica alterada pela repartição dele, então eu posso tratá-lo como se fosse vários bens. É isso. Eu tenho uma fazenda, são 4 proprietários, vou lá e posso repartir a fazenda em 4. Acabou. Né? Tem uma casa, são 4 proprietários, não tenho como dividir a casa em 4, infelizmente. Né? Então, qual é a solução? Já que não dá para dividir, eu tenho que vender. Eu posso exigir a venda da casa, né? Mas não posso exigir a venda da fazenda. É basicamente isso. E por que você pode exigir a venda da casa? Por que você não vende só os seus 25%? Posso vender os 25%, a sua parte ideal? Posso, claro que posso. Mas por que não é exigível que eu venda só os meus 25%? Porque é muito mais difícil alguém que queira comprar um quarto de uma casa, né? 25% de uma casa, do que alguém que queira comprar a casa inteira, né? O cara vai comprar os meus 25% para quê? Tá beleza? Ele não vai, né? Vai ter que conviver com as minhas irmãs, né? Então, é assim que a lei regula essa questão do bem indivisível. Tranquilo? Muito bem. A próxima coisa é derivada dessa. A gente fala de bens singulares e de bens coletivos. É isso. Olha só que interessante. Bem singular é um bem considerado em si mesmo, não é? Que é capaz de relações jurídicas próprias. Eu não trouxe nenhum livro aqui, infelizmente, mas imagine que esse celular aqui é um livro, pronto. Então, o meu livro é um bem singular, beleza. E a minha biblioteca? A minha biblioteca é uma coleção de livros, então ela é um bem coletivo. É isso. Tá beleza? Porque ela é uma coleção de livros. Agora veja, a minha biblioteca, sendo um bem coletivo, ela é uma universalidade dita, uma universalidade de fato. Por quê? Porque cada um dos meus livros são capazes de relações jurídicas próprias. Então eu posso dar um livro para um, vender um livro para outro. Cada um dos bens conserva a possibilidade de relações jurídicas próprias. Tá beleza? São as universalidades de fato. Então, a biblioteca é um bem? É um bem coletivo. É como se ela pudesse ser dividida em várias partes, é isso. Porque ela é uma universalidade de fato. Agora, é mais interessante essa coisa dos bens coletivos, porque existem as chamadas universalidades de direito. Numa universalidade de direito, cada bem perde a sua capacidade de ter relações jurídicas próprias. Eu só posso negociar a universalidade como um todo. Tá beleza? É isso. Né? Então, o meu patrimônio, por exemplo, o meu patrimônio pessoal é uma universalidade de direito. Como assim, professor Lucas? Ora, as minhas dívidas, né, são pagas com os meus ativos, com os meus bens e direitos. Né? Numa situação de insolvência em que eu tenho menos bens e direitos do que dívidas, eu já não posso mais vender os meus bens e direitos, por exemplo. Tá joia? Vamos colocar isso na lei para que a gente, né, tenha uma ideia melhor. Só vou admitir aqui mais um e compartilhar de novo a tela com vocês. Ora, tá aí a tela, não é? E a questão dos bens singulares e coletivos. Dá uma olhadinha no seguinte, ó. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. É isso. Então, os bens singulares são esses bens que podem ser considerados individualmente. Por exemplo, um livro numa biblioteca. Tá bom? Constituem universalidade, de fato, a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. A minha biblioteca é uma universalidade de fato e não uma universalidade de direito. É uma universalidade de fato porque cada um dos livros ainda é capaz de relações jurídicas próprias. Nos momentos em que seja conveniente, o direito vai estabelecer a universalidade de direito, vai dizer assim, todos esses bens têm que ser considerados como unidade, né? Aí é como se fossem bens indivisíveis. Parágrafo único.
Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias, ou 91 vai dizer: constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Para você realmente entender a universalidade de direito, né, na minha experiência, é necessário que a gente dê uma olhadinha na parte especial do Código Civil, né? Só uma simples olhada. Olha só o 1784. Tá? Eu coloquei alguns artigos aqui para você ter uma noção sobre o que a gente está falando. Né? Nem todos eles dizem respeito à universalidade verdadeiramente. Mas lá em Direito das Sucessões, né, tratando da sucessão em geral, o 1784 diz assim, ó: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Muito bem. Então, o meu pai morreu, né, sem deixar testamento. Quer dizer que tudo que ele tinha fica para mim e para as minhas irmãs. Pronto. O meu pai morreu, ele poderia ter deixado o testamento sobre 50% dos seus bens. Então, haveria também a sucessão chamada de testamentária. Muito bem. Agora, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido, né? É uma lei, é uma norma sobre a aplicação da lei no espaço, né? Não diz respeito à nossa aula de hoje, mas o meu pai morreu em Piedade, tinha bens em Corumbá, eu estava aqui em Santos, minha irmã em Pernambuco. Onde que vai abrir a sucessão? Vai abrir onde ele morre, né? É a regra. Aí diz que a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade, a sucessão é legítima, né? De acordo com a lei, ou testamentária. Muito bem. Aí vai falar o 1791, que é o que interessa para a gente. Olha só. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. E mais, até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regula-se pelas normas relativas ao condomínio. Então, meu pai morre, abre-se a sucessão, fica o que a gente chama de espólio, não é? O espólio dele são os conjunto de bens e direitos dele, né? E de dívidas e obrigações. Então, todos os bens do meu pai, todas as dívidas e obrigações do meu pai são indivisíveis. Ora, por quê? Porque os bens e direitos têm que responder por essas dívidas e obrigações. E eu sou dono do quê? Até a partilha eu não sou dono, né? Sou dono de 25%, um quarto, né? 25% da herança do meu pai, só isso. Eu não posso dizer que essa casa é minha, não posso dizer que aquele paletó é meu, não posso dizer nada disso. Eu tenho 25% de tudo. Se eu e minhas irmãs quisermos vender alguma coisa até a partilha, por exemplo, não é necessário vender alguma coisa para pagar dívidas de papai. Beleza. A gente pode vender, né, mediante uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, né? A gente não está vendendo o bem, a gente está cedendo os nossos direitos de herança sobre aquele bem. E todo mundo, todos os quatro, têm que assinar com seus maridos e mulheres, né? Com seus cônjuges. Então, ou seja, eu vou abrir mão dos meus 25% sobre aquele bem, né, em favor do fulano, que é o cessionário dessa escritura pública. A minha irmã vai abrir mão dos 25% sobre aquele bem em favor do fulano. E por que é assim? Porque a herança é uma universalidade de direito, né? Ela não pode, cada bem perde a capacidade de ter relações jurídicas próprias. É o que acontece. Tá beleza? Aqui no chat não tem nenhuma dúvida. Alguém quer expressar alguma dúvida aí? Até aqui a gente está junto, então. Professor, eu posso só pedir uma coisa? Eu escutei alguma coisa aqui. Muito Você baixo. escuta agora? Tá Rapaz, escutando? está muito baixo. Ué. Quem falou, escreve para mim, tá? Porque eu não pude identificar o que foi. Muito bem, Lívia chegou também. Acordou tarde, hein, Lívia? Foi boa festa ontem? Que loucura, hein? Quarta-feira e a senhora na balada. Acha bonito isso, né? Aí, olha ela aí. Muito bem, Lívia. Seja bem-vinda. Ora,
Com isso, né, com essa questão, essa é a parte mais complicada sobre bens, é essa questão da universalidade. Fala, Ivan, você quer dizer alguma coisa? Escreve aí para a gente. Essa questão da universalidade, então, é a parte mais complicada. Se você entendeu a questão da universalidade de fato e da universalidade de direito, meus parabéns, eu estou feliz demais, né? Porque é a parte mais difícil de entender. Eu entendi assim, dessa maneira, que eu consegui entender para mim quando eu estava sentado na cadeira aí do outro lado do trem, né? Felizmente, sem essa história da pandemia, pegando na mão da minha namoradinha do primeiro ano de faculdade, que era um espetáculo. Ora, quando eu lembro aí, já perdi até o fio da meada. Como é que é isso, professor? Como é que é esse lance? Quando eu estava aí no seu lugar, não é? Eu pensei o seguinte. Posso sim, Ivan. Quando eu estava aí no seu lugar, Ivan, eu aprendi da maneira seguinte, né? O bem é único, não é? O bem é único. Alguns bens podem ser repartidos sem perda da sua natureza, de sua substância, de sua destinação econômico-social. Então, esses bens são divisíveis, não é? É como, portanto, se eles pudessem ser fracionados em vários bens, é isso, não é? E já um bem indivisível, ele é único, mas não pode ser fracionado, não é isso. A universalidade de fato e a universalidade de direito é a mesma coisa. Na universalidade de fato, eu tenho um bem coletivo, não é? Por exemplo, uma biblioteca, mas cada um dos livros é capaz de relações jurídicas próprias. E é claro que essa é a regra, não é? A regra será a universalidade de fato, não é? Que os bens conservem, mesmo tendo essa destinação unitária, não é? Mesmo sendo considerados coletivamente, que eles conservem essa propriedade, né, de ser capazes de relações jurídicas próprias. Isso é uma universalidade de fato. Na universalidade de direito, a gente diz assim, olha, porque eu, legislador, quero, esses bens aqui não são mais capazes de relações jurídicas próprias. Esses bens têm que ser considerados na sua integralidade, por uma questão de segurança jurídica, por um valor maior. O direito estabelece essa chamada universalidade de direito. Tá beleza, Ivan? Entendeu agora? E essa é a parte mais complicada, tá bom? Se você me permitir agora, eu vou parar de destacar tanto essa questão dos bens, né? A gente vai falar agora dos bens reciprocamente considerados. E eu, na verdade, gostaria, não vou dizer que eu não gostaria, eu gostaria de ficar te colocando, né, exemplos sobre tudo, né? Nos bens reciprocamente considerados também. Mas eu vou tentar aqui ser um pouco mais sucinto, né? Considerando que vocês vão ter essa parte no quarto ano, especialmente no quarto ano de faculdade, eu vou tentar aqui ser um pouco mais sucinto, né? Se eu for muito sucinto, ou seja, se o tentando ser breve ou prejudicar o entendimento dos senhores, aí você me avisa, tá bom? Mas os bens reciprocamente considerados são simplesmente o seguinte: bem principal é o bem que existe em si mesmo, sem supor necessariamente a existência do outro. Então, o meu celular é um bem principal porque ele não supõe a existência da capa. E bem acessório é o bem cuja existência supõe a existência do outro. A minha capa supõe a existência do meu celular. Portanto, a capa é acessória com relação ao meu celular. O botão é acessório com relação à camisa. A casa que eu construí sobre o terreno é acessória com relação ao terreno. É isso. Não é? E a regra de ouro do direito é que o bem acessório segue o principal. O destino do acessório segue o principal. Portanto, se eu tenho um terreno e alguém constrói uma casa nesse terreno, a casa será minha. Não é? Porque o bem acessório segue o principal. Se eu tenho uma vaca, não é? E a vaca emprenha de um bezerro, o bezerro é acessório com relação à vaca. Então, a vaca é minha, o bezerro é meu. Ah, professor, mas a sua vaca é uma vaca comum, né? Sem raça, e o touro que fecundou a sua vaca, professor, é um puta touro, né? Então, um produto dele, um filho dele, é muito mais valioso do que a mãe. Tudo bem, mas o acessório é meu.
né? Porque eu sou o dono da vaca. Ah, então, como é que fica, professor? Aí que vem o tratamento normativo depois, né? O direito tem um princípio que diz assim, ninguém deve enriquecer sem causa jurídica, não é mesmo? Então, eu não posso me enriquecer sem causa jurídica. Por isso é que eu vou indenizar as partes, né? Eu vou lá, comprei uma vaca sua, Adriano, e quando você vai me entregar essa vaca, 6 meses depois ela está prenha. O que acontece? Você tem o direito ao acréscimo do preço, né? Porque até a entrega ela é sua. Pode não me entregar a vaca? Não, não pode porque você vendeu. Mas terá o acréscimo do preço, tá beleza? Muito bem, vamos lá para esse tratamento. Eu vou citar os exemplos, a gente vai conversando. Abra o seu microfone e fale a hora que você quiser, tá beleza? A gente tem 8 minutos nessa primeira reunião, eu espero que dê tempo da gente tratar isso. Então, vou compartilhar aqui a tela, vocês vão ficar sem me ver por alguns minutos, não chore. Tá aqui, olha só. Rapaz, agora a tela do Zoom me impede de fazer. Cadê? Deve estar aqui. Bens reciprocamente considerados. Aí está, não é? Não fique triste, porque eu só deixei aí mesmo os artigos dos bens, né? Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai esclarecer. Vê lá, artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, acessório aquele cuja existência suponha do principal. Acabou, né? Muito simples. Agora veja, né? O primeiro tipo de bem principal e acessório que é tratado pelo Código é o bem chamado de benfeitoria e o bem chamado de pertença, né? Os bens acessórios, a primeira divisão que o Código trata, que o legislador trata, é de benfeitoria e de pertença. Professor, por que benfeitoria e pertença? A gente já estudou isso, você vai se lembrar, né? A gente falou assim, os imóveis são imóveis por natureza, por exemplo, o solo é imóvel, né? Como parte da crosta terrestre, e são imóveis por acessão física, natural ou artificial. Então, se eu vou lá e construo uma casa no terreno, isso é uma acessão física, não é? Eu vou lá e torno a casa parte integrante do terreno. Quando eu torno o bem acessório parte integrante, isso é uma benfeitoria. Bens imóveis por acessão física artificial. Benfeitoria. Tá beleza? Agora veja, nós falamos. Por vezes, entretanto, a gente não imobiliza. Oh, caramba! Tá ruim esse óculos. Por vezes, entretanto, a gente não imobiliza o bem acessório, não é? A gente deixa ele, destina permanentemente aquele bem acessório. Então, a gente falou para vocês. Já o data show que tem lá na sua sala física, aquele data show, aquilo não é uma benfeitoria, porque ele não é parte integrante do prédio. Aquilo lá é uma pertença. Bem imóvel por destinação do proprietário, lembra? Né? Então, a qualquer momento, aquilo pode ser remobilizado sem prejudicar a coisa principal. Então, o data show, que é um bem acessório com relação à sala de aula, ele pode ser remobilizado, ele pode ser lá tirado sem prejuízo do bem principal. Tá beleza? Isso é pertença, não é benfeitoria. Ah, professor, mas pô, que trem besta, como é que eu posso tratar disso? Qual é a diferença disso? A questão é a seguinte, se, por exemplo, a família Teixeira, um exemplo, né? Se, por exemplo, a família Teixeira quiser vender aquele terreno onde está o prédio de vocês, muito bem. Aquele terreno tem uma matrícula, ela vai vender. Vendido o terreno, não precisa falar nada, velho. Já vendeu o prédio. Acabou. Ah, por quê, professor? Porque aquilo é um bem imóvel por acessão física artificial, né? É uma benfeitoria. Ah, professor, mas o ar-condicionado estará vendido também ou eles podem tirar? Se não falar nada no contrato, no negócio jurídico, eles podem tirar o ar-condicionado, as cadeiras, né, as carteiras, o data show, todos aquelas coisas que não são parte integrante são pertenças. As pertenças, né,
não compõem os negócios jurídicos sobre o bem principal. As benfeitorias compõem. Né? Então, por isso que o legislador faz essa primeira diferença aí entre benfeitoria e pertença. Ah, professor, olha só que moleza. Os bens são acessórios quando existem por si mesmos, ou são principais quando existem por si mesmos, ou são acessórios quando a sua existência supõe a do principal. Beleza. Agora, os bens acessórios são, em primeiro lugar, benfeitorias ou pertenças. Tá beleza? Ainda falando sobre benfeitoria e sobre pertença, olha só o 93 aqui. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Ali naquele prédio do bloco M, as carteiras suas são pertenças, os aparelhos de ar-condicionado são pertenças, os data shows são pertenças, aquela estátua do Milton Teixeira sentado ali naquele banco ao lado da capela é uma pertença, não é? Todas essas coisas são pertenças. Todas essas coisas podem ser remobilizadas a qualquer momento. Se fosse vendido aquele prédio, essas coisas não estariam vendidas, a não ser que compusesse o negócio jurídico, né? Que tivesse lá escrito. Então, meu querido, é basicamente o seguinte, tu vai comprar um apartamento, vai, tá beleza. Ah, professor, o armário embutido fica, professor? Fica se você estabelecer no contrato. Se não está estabelecendo no contrato, não pode presumir que ele fique. Por quê? Porque o armário embutido não é uma benfeitoria, o armário embutido é uma pertença. Ah, professor, mas o lustre fica? É pertença, velho. Se você quiser que fique, você tem que colocar lá que fica. Ah, professor, e a pia? Fica? Mas claro que fica, porra. A pia é uma parte integrante, é uma benfeitoria. E a janela, professor, fica? Fica. A janela é parte integrante, é uma benfeitoria. Tá beleza? E aí, vamos lá, né? Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, tiver no contrato ou das circunstâncias do caso, naturalmente, né? Então, é o que a gente acabou de te falar. Se eu fizer um negócio jurídico sobre o bem principal, isso abrange a benfeitoria, porque a benfeitoria é uma parte integrante do bem principal. Mas não abrange a pertença, porque a pertença não é parte integrante do bem principal. Pronto. Tá bom? Agora, é também uma coisa necessária que a gente comente com vocês os tipos de benfeitoria, não é? Então, eu vou pular o 95 só por enquanto, tá? Porque ele fala de uma outra coisa e vamos fazer o 96 aí, os tipos de benfeitoria. Olha lá. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias, tá? Eu não vou ficar lendo o artigo sobre isso, porque está aí na tela, você lê. Eu vou te colocar o seguinte. Primeiro, parar o compartilhamento para você voltar a me ver, não é? E aí eu vou te dizer só o seguinte, vai acabar, faltam 1 minuto para acabar. Benfeitoria, e depois a gente volta daí a 5 minutos, tá? Que bom que você tem uma pergunta, Ivan. Já já a gente fala. Entre acessão e benfeitoria. Beleza. Então, respondendo a pergunta do Ivan, a benfeitoria é uma acessão, né? Por acessão física, uma acessão física artificial, um acréscimo ao bem imóvel feito pelo homem é exatamente uma benfeitoria, tá beleza? Então, o prédio do bloco M é uma benfeitoria com relação ao terreno do bloco M. Portanto, se ele é uma benfeitoria, ele, né, passa a compor aquele bem, tá beleza? É isso aí, Ivan. A pertença também é uma acessão, mas não é uma acessão física, ela é uma chamada acessão intelectual, né? Ela não é parte integrante, ela só compõe o bem. Eu vou ter que interromper a reunião, senão vai ficar sem sentido. A gente volta daqui a 8h25 a gente volta, tá? Não precisa de 10 minutos. 8h25 a gente volta. Um beijo para todos. Não vou nem admitir a Ana. Ana, vou admitir, mas vai acabar. Ana, você está sendo admitida agora e a reunião já está acabando. Então, seja bem-vinda. Volta 8h25, tá? 8h25, Ana, a gente vai estar de volta. Né? Já está sendo interrompida a reunião. Fiquem com Deus. Até já.